Hoje a gente vai mergulhar nessa energia transformadora dessa lua cheia em Libra, que acontece no sábado, dia 12 de abril de 2025. E eu vou trazer uma previsão para cada ascendente, então fica até o final. E você já sabe, vai lá acender sua vela aromática, pega o seu café, o seu chazinho e bora bater esse papo comigo. Se você tá chegando agora, eu sou a Carol Cerqueira, criadora da Intuitiva, esse universo onde eu falo sobre autoconhecimento através da numerologia e da astrologia. Então, se você ama esse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa comunidade maravilhosa que a gente tem criado aqui. Então, faça parte disso, se inscreva no canal e não esquece de deixar o seu like e o seu comentário para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. Essa lua cheia, ela vem com aspectos bem intensos no céu. Então a gente tem quadratura T, a gente tem trígono de Marte com Saturno, nó do norte, Vênus. É uma lua cheia que fala muito de confronto, de ápice, de desfecho, mas também de novos começos. Essa lua cheia em Libra, ela é o ápice da alunação ariana, que é uma alunação eclipsada, mas ela também está conectada com um ciclo maior, é a temporada de eclipses, que começou ali em outubro de 2024. Esse eixo ele fala do eu e do outro, de nós. Talvez nesse período você tenha começado a perceber algum tipo de questão ou tensão nas parcerias, ou também como você se posiciona para o mundo. Então é legal você dar uma olhada o que você estava fazendo lá em outubro de 2024. Isso pode trazer um pouco de clareza para esse ápice, essa culminação agora desse momento. E eu gosto de ver pela galeria do meu celular as fotos. Assim eu consigo lembrar melhor o que eu estava fazendo nesse momento. Bom, e lua cheia sempre vai ser uma oposição, né, da lua e do sol. A lua e o sol vão estar exatamente opostos. Áries vem falando do eu, da coragem de ser quem sou, sem máscaras nenhuma. E Libra vai falar do outro, desse desejo que a gente tem em ter harmonia nas relações, nas parcerias. E a gente pode se questionar muitas coisas, né? Onde que eu tô me anulando pra caber? Como que eu tô me anulando pra evitar certo tipo de conflito? Ou até onde você tá sendo independente demais e não deixando espaço pro outro entrar na sua vida. E aí que nessa lua cheia, o Sol, que é um protagonista desse momento, está em conjunção com Quirón, exatamente no mesmo grau. E Quirón é o curador ferido, e fala dessa ferida interna que a gente vem carregando, e que ao mesmo tempo é a nossa cura. Então essa lua cheia, ela tem um potencial de cura muito grande, e isso pode estar ligado a dores da nossa identidade. Às vezes eu acabo sendo de uma forma com medo de rejeição. Às vezes eu tenho medo de me posicionar por conta do que os outros vão achar, o que vão pensar. É aquele medo de, se eu for quem eu sou, talvez eu não seja aceita. Essa lua cheia, né, como o Quirón tá do lado do sol, isso vai iluminar muito essas feridas, essas questões, mas também é um convite para que elas sejam curadas. E é esse momento mesmo de olhar para dentro, ver o que tá vindo nesse momento para você, e rever o que te impede de ser essa sua versão mais autêntica. Lembra que lua cheia é momento de clareza, são as coisas que vêm para a consciência, a gente consegue ter mais percepção e mais entendimento. E Mercúrio já vai ter voltado ao movimento direto, então a gente vai ter muito mais claro na nossa mente algumas questões. Nessa lua cheia tem uma quadratura T, então tanto o Sol quanto a Lua eles estão fazendo uma quadratura com Marte. E Marte está em Câncer, e quadratura sempre vai falar de um conflito, uma tensão, algo que precisa ser resolvido para que venham as oportunidades. Então é tipo oportunidades disfarçadas de desafios. Marte em Câncer tem essa energia protetora, meio reativa, e que vai falar de questões do passado, questões muito familiares, dores muito familiares. Então talvez você sinta muito esse conflito interno e às vezes, se eu me posicionar agora, eu posso magoar alguém. Ou se eu buscar harmonia nessa relação, eu vou trair a mim mesma. A lua cheia em Libra, ela pode falar também de negociações. Às vezes, para você encontrar essa harmonia na sua relação, você vai ter que negociar algo. Pode ser uma negociação um pouco mais difícil por conta dessa quadratura. Só que lembra que quadratura é sempre um chamado para ação. Então, o que você precisa enfrentar para que essa relação seja mais harmônica? E aqui a gente pode estar falando de relação com outra pessoa ou com você mesma. Quais tipos de limites também você precisa colocar para si mesma? Lembra que na mesma semana, né, Vênus se encontrou com Saturno, que é esse pedido de autorresponsabilidade, de comprometimento com aquilo que você quer. É como se ele estivesse dando um conselho para Vênus
dessa necessidade de compromisso. Então você revisou todos os seus valores, então agora você tem o compromisso de seguir em direção àquilo que você imagina para você, de seguir tomando certas atitudes para você reforçar o seu valor próprio, você rever a sua autoimagem, para você liberar coisas que fazem mais sentido para você, que não tem mais valor para você, e agregar também coisas que você precisa assumir agora, né? Para que você consiga ser essa sua versão mais autêntica. Vênus, então, é o regente dessa lua cheia. Vênus rege o signo de Libra. E Vênus volta ao movimento direto uma horinha depois dessa lua cheia, né? A lua cheia acontece às 9h21 da noite. E Vênus volta ao movimento direto às 10 horas da noite. Nos últimos 2 meses, Vênus mexeu com as nossas emoções, com as nossas idealizações, ilusões amorosas também. E foi um período de muita revisão. O que eu valorizo, como eu me valorizo, o que eu espero das minhas parcerias. E com Vênus direto agora, os relacionamentos também podem chegar num período de muita definição, ou vai se aprofundar com mais autenticidade, ou se dissolver, porque você não aceita mais o que não te valoriza. E, de novo, isso vale tanto para a relação com outra pessoa quanto com você mesmo. E aí é esse comprometimento com o que te faz bem de verdade. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem uma quadratura, nesse mapa da lua cheia, a gente tem um trígono. Tem vários planetas ali em peixes. O Saturno está em peixes, Vênus está em peixes, Nó do Norte está em peixes. E esses planetas fazem um trígono, ou seja, um aspecto positivo, uma conversa muito boa, com Marte, que é o mesmo planeta que está fazendo esse aspecto desafiador com a Lua e com o Sol. Então ele, ao mesmo tempo que te pede para enfrentar esses conflitos, essas conversas, essas negociações, é também um portal de muita oportunidade, de novos caminhos, de iniciativa, do novo eu que se valoriza muito mais. Então essas novas iniciativas precisam acontecer e que também vai exigir um trabalho interno. Saturno em Peixes fala dessa maturidade e responsabilidade também, né, com seus sonhos, com a sua versão do futuro. E claro, né, para chegar lá você vai ter que lidar também com questões do passado. Talvez essas mágoas antigas, esses padrões repetitivos. Então é um processo que também exige muita paciência, muita introspecção, mas que pode te levar para um lugar muito mais alinhado com quem você é. Então essa lua cheia, ela também tem uma vibe um pouco introspectiva, de se voltar para dentro. Tem uma frase muito interessante, eu vou colocar o autor aqui, que é: a individualidade não é somente criada, mas também curada. E a nossa individualidade, ela é feita das nossas relações, daquilo que a gente consome, dos nossos amigos, do conteúdo que a gente estuda, de tudo, das viagens, dos lugares. Então a nossa individualidade, ela tem muita história, muita bagagem, mas muitas vezes algumas partes dessa bagagem, digamos assim, são pesadas demais pra gente carregar. Então a gente precisa soltar isso daí. Então quem você é hoje é um reflexo de tudo que você viveu. E com o Sol junto de Quiron, é muito sobre essa coragem também de enfrentar aquilo que te dói, reforçar, né, a sua autoestima, seu valor próprio, e entender o quanto você está disposta a fazer as limitações necessárias. Bom, e agora que a gente já entendeu a vibe dessa lua cheia, vamos então entender como que ela afeta você de acordo com o seu signo ascendente. Para você que tem ascendente no signo de Áries, essa lua cheia ela vai pegar a sua casa 7. Então, essa lua cheia já fala das relações, mas para você é muito mais ainda. O seu relacionamento ou certas parcerias pode chegar num período de ápice ali, de algum tipo de decisão, de alguma definição, ou você tá encontrando um equilíbrio maior, ou você tá entendendo que aquela parceria já não serve mais. E o Sol, em conjunção com Quiron, tá na sua casa 1. Então você pode sentir muito mais forte essas feridas de identidade, algum tipo de insegurança, questões do passado. Então aqui é mais um cuidado para você não projetar muito no outro essas feridas internas e trazer muito mais autoacolhimento para você mesma. Não se anula para agradar o outro, é sobre se abrir para as relações, mas também não deixar de ser autêntica. Para quem tem ascendente em Touro, a lua cheia ela vai estar passando pela sua casa 6. Então pode trazer alguma clareza e alguma questão sobre a sua rotina, seu dia a dia, seu trabalho. Como será que a sua rotina está te afetando? Será que você está sabendo trazer equilíbrio para a sua rotina? Você pode estar num período de mudanças, porque Plutão está muito alto no seu mapa. Às vezes mudanças no trabalho mesmo. Então vai ser um período para você entender o que você precisa equilibrar aí, para que você não se sobrecarregue, não sobrecarregue a sua saúde. Se questiona se você está conseguindo se priorizar. E Marte na casa 3, né, para você pode trazer conversas mais desafiadoras, conflitos com alguém, talvez, ou te pedir mais iniciativa para ter conversas que tragam algum equilíbrio
nas suas parcerias. Para quem tem ascendente em Gêmeos, a Lua, ela tá pegando a sua casa 5. Então vai estar um foco nas suas criações, nos seus projetos, nos romances ou com seus filhos. Talvez você sinta uma sensação de falta de pertencimento ou falta de apoio pela família, por alguém que você gosta muito. Essa lua cheia, ela tá pedindo para você rever seu amor próprio. Veja se essa sensação de falta de apoio ou falta de acolhimento, pertencimento não é algo que você tá criando, né, com a sua mente, ou se é algo realmente verdadeiro. Para quem tem ascendente em Câncer, a lua cheia, ela pega a sua casa 4, então tem algo aí muito forte na sua relação com a sua família ou com a sua mãe, ou também com a sua sensação de estabilidade, segurança, estrutura. Então pode ter esse conflito em casa, assim, relacionado ao seu lar, talvez. E Marte, como ele tá na sua casa 1, tá pedindo para você se posicionar um pouco mais. E é um momento de muita cura emocional. E que do seu passado ainda tá te prendendo. Pode ter alguma insegurança em relação à família ou até em relação à sua carreira, ao seu trabalho. Então algo pode estar sendo pedido para ser curado aí nesse lugar. Para quem tem ascendente em Leão, a lua cheia, ela pega a sua casa 3, então vai falar muito das suas conexões do dia a dia, os irmãos, tios, as suas conversas, né, a comunicação, até mesmo se você trabalha com algum comércio, questões nesse sentido, pode estar falando do seu trabalho. Algo está pedindo conversas mais claras, mais esclarecedoras. Pode ser também um ápice ali em alguma questão do seu trabalho, nos seus projetos. E que também pode trazer questões relacionadas às suas finanças compartilhadas, né? O dinheiro que você tem junto com outras pessoas ou seus investimentos. Alguma crença em relação a isso precisa ser trabalhada, alguma insegurança precisa ser trabalhada nesse sentido. Para quem tem ascendente em Virgem, a lua cheia, ela pega a sua casa 2, e aí isso vai falar do seu amor próprio, vai falar daquilo que te faz se sentir segura, e isso tá relacionado com finanças e dinheiro. Percebe aí como que tá a sua autoimagem, como você tá valorizando a si mesma, o seu trabalho, como você tá precificando o seu trabalho. Lembra também que os seus relacionamentos, eles estão evoluindo ou precisam evoluir, e isso começa sempre a partir de você. Então veja como você se trata, como você se valoriza. Para quem tem ascendente em Libra, a lua cheia, ela tá pegando a casa do seu ascendente. Então tem um foco muito forte em você. Você pode ter tido uma relação mais difícil no passado, considerando que Quiron tá na sua casa 7, mas agora é olhar para você, como você tá se enxergando, como você tá se valorizando, como você tá se relacionando com as outras pessoas. É o momento mesmo para você rever o seu valor próprio, a sua autoestima, e também curar essas feridas de identidade. Lembra que as relações, elas são um espelho. Então, o que elas estão te mostrando sobre quem você é? Para quem tem ascendente Escorpião, ela pega a casa 12, então ela pode trazer uma energia mais introspectiva para você. Pode falar também de algo que pode ser revelado, você ainda não estava enxergando. Pode ser alguma insegurança sua, pode enfatizar, trazer questões do seu trabalho, do dia a dia, da sua rotina, da sua saúde. É um momento de muita cura também, então aproveita para você estar mais em silêncio, refletir, meditar e cuidado com crenças do passado que você está trazendo para o momento presente. Para quem tem ascendente em Sagitário, essa lua cheia, ela pega a sua casa 11, então tem questões aí que podem estar relacionadas com parceiros de trabalho, com grupos, amigos, com comunidade. Alguém pode estar sendo meio que incômodo para você, ou questões de conflitos. E isso tudo pode trazer uma intensidade emocional, alguma mudança também, porque Marte está na sua casa 8. Então é um momento de transformar suas relações, rever, né, suas relações, seus amigos, o seu círculo de amizades, e também rever, né, os seus projetos com outras pessoas, né, os seus objetivos com outras pessoas. Casa 11 também fala desses objetivos e projetos, né, do futuro. Para quem tem ascendente em Capricórnio, essa lua cheia, ela pode trazer um ápice na sua carreira, na sua vida pública, pode trazer um pouco mais de visibilidade, pode te colocar em evidência no trabalho, mas cuidado com a síndrome da impostora. Então, Vênus, né, vai estar falando do quanto você se sente merecedora. Então, confia que você merece. Marte na casa 7 pode trazer certas tensões com as parcerias. Então, respira, seja clara sobre as suas necessidades e fortaleça, né, essa visão do seu valor próprio. Para quem tem ascendente em Aquário, essa lua pegando a casa 9, ela fala muito de expansão, de estudos, de viagens, de filosofia de vida, de espiritualidade. Você pode estar revendo as suas crenças, né, aquilo que você acredita pode estar mudando. Você pode estar também no ápice de alguma decisão em relação a alguma viagem, algum estudo. E também, né, pede um pouco mais de iniciativa em relação à sua rotina. Pode ser que você perceba que você tenha que
tá trabalhando um pouco mais nesse período. É um pedido também para você cuidar um pouco mais da sua saúde para que isso sustente esse seu crescimento. Então é importante manter o equilíbrio. E para quem tem ascendente em peixes, essa lua cheia na casa 8 traz esse momento de uma transformação, alguma mudança, alguma morte simbólica. É esse período de renascimento. Algum segredo também pode vir à tona, ou questões financeiras podem estar pegando aí para você. E isso pode trazer um pouquinho de segurança. Aqui é para você avaliar o que faz sentido para você, o que você precisa manter daquilo que você valoriza. Só cuidado com ações muito impulsivas, que Marte está na sua casa 5, que fala da sua autoexpressão. Nessa lua cheia, escreva sobre o que você está sentindo. É um momento de muita clareza, de ápice também emocional, de transbordamento de questões, de visão. Se pergunta, né? Onde que você precisa de mais equilíbrio? O que você precisa curar para você seguir em frente? Esse pode realmente ser um portal de muita cura e de novos começos. Agora tudo tá andando para frente. Os planetas não estão mais retrógrados. Não perde essa oportunidade, mesmo que traga desafios, mesmo que traga situações mais desafiadoras, elas são oportunidades. Me conta nos comentários se esse vídeo fez sentido pra você. Não deixa de se inscrever, deixa aí o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.